Acredito que nós já demos um tempo de tolerância aí para o pessoal que pretende assistir de forma síncrona a disciplina. A gente pode começar por aqui. Eu posso me apresentar, eu sou professor no CETISM, me chamo Lucas Teixeira, sou engenheiro eletricista. E eu tenho alguma experiência aí, principalmente na parte de eletrônica, em desenvolvimento, e fiz pós-graduação também na parte de processamento de sinais e eletrônica de potência. E a minha formação nunca incluiu uma disciplina formal, como está sendo ofertada aqui sobre projeto e montagem de placa de circuito impresso. Então, eu estou construindo essa organização da disciplina, baseado também em alguma literatura, em alguns livros que a gente pode conversar mais tarde aí, mas muito também em experiência prática. Então, eu espero conseguir agregar o máximo possível para vocês e compactar o máximo possível essa, esse conhecimento, esses pequenos tópicos que vão formando esse conhecimento todo necessário para trabalhar nesse domínio de projeto e montagem de placas de circuito impresso, que inclui tanto um pouco de parte mecânica como parte elétrica também, e também conhecimento de componentes. E a nossa proposta para essa disciplina, já conversei com o professor que lecionou ela anteriormente, que é o professor Rodrigo Varela, e a professora Thais também, abordar no máximo possível de uma forma prática, para que, dentro do possível, claro, a nossa prática envolva principalmente o projeto de placas, já que montagem a gente não consegue se encontrar por enquanto fisicamente, né, de forma presencial. Mas a ideia é usar o máximo possível essa nossa carga horária de aula prática para a parte de projeto. Por isso mesmo, eu já chamo a atenção aqui, para quem por acaso não tenha visto, eu já peço que logo que possível instale aí o software da plataforma KiCad no seu computador para que a gente possa acompanhar. E agora já, nessa aula, nós já vamos iniciar a construção do pequeno circuito, projeto piloto, aí, um teste simples só para ver se todo mundo consegue acessar o software e fazer as partes básicas. Mas a disciplina não é focada em um software. Só para deixar claro que o KiCad vai ser um software de projeto, como existem tantos outros, como existe o Arcade, como existe o Altium, como existe Eagle, tantos outros aí. Mas a gente vai escolher uma plataforma para usar porque quase todas elas funcionam baseadas nos mesmos princípios. Uso de bibliotecas de componentes, esquemático, algumas têm simulação, outras é esquemático e depois layout de placa diretamente. Mas o KiCad é uma ferramenta que para nós é didática, ela é muito boa, ela é muito estável, ela é bastante completa e tem bastante documentação também. Então, por isso eu quero justificar para vocês que desde o início, eu quero que todo mundo tenha disponível aí pelo menos um computador com a ferramenta KiCad instalada. E nós já vamos dar prioridade para agora. Na segunda metade da aula, nós já vamos entrar aí e vamos começar a montar uma plaquinha pequena para verificar, para se acostumar com o comando, interface gráfica, tudo isso. Além disso, o nosso calendário letivo, até o que eu sei, eu vou revisar essas datas de novo. Nós vamos ter todas as segundas-feiras livres desse semestre e tende a terminar aí 30 de agosto. Como vocês podem ver, está disponível aqui. Nós vamos olhar em sequência também o cronograma da disciplina. Mas nossas aulas serão síncronas sempre nas segundas-feiras. Sem prejuízo àqueles que não puderem assistir de forma síncrona, vão ficar gravadas as aulas. Como eu já vou iniciar a gravação dessa aula aqui agora, então para que todos saibam, eu já faço a gravação dessa aula por meio da gravação da minha tela. As câmeras de vocês não vão aparecer, mas eventualmente, quando a gente conversar durante a aula, até para fazer sentido para quem está assistindo, vai ficar gravada a voz de vocês, ok? Não somente a voz, para que tenham sentido os diálogos durante a aula aqui. Eu vou pedir para cada um de vocês que, tendo dúvidas durante a aula, me interrompa. Não tem problema se for durante a explicação, se for durante a realização da atividade prática. Colabora muito o fato dos alunos estarem presentes de forma síncrona para ajudar a acompanhar o quanto cada um está se desenvolvendo na disciplina, não só pensando em avaliação, mas pensando em conduzir um passo mais razoável a disciplina e também não ficar lento o suficiente que a gente não consiga atingir os objetivos ao final. Então, a participação dos alunos de forma síncrona é desejada e ajuda no desenrolar da disciplina, facilita. E eu acredito também, tenho acompanhado os estudantes de outras turmas, que
os estudantes que acompanham de forma síncrona resolvem as dúvidas mais fácil, tem menos trabalho extra, né, fora, e a gente consegue concluir de uma forma mais tranquila aí. Eu vou, assim que eu apresentar o cronograma, eu vou mostrar como é que vai ser feita a avaliação também. Mas eu vou deixar claro uma coisa, as avaliações terão datas rígidas de entrega. Por que isso? Já anteriormente foi dada mais tolerância em outras disciplinas e o pessoal foi deixando acumular para o final do semestre, porque dá para assistir as aulas depois, tudo isso. Depois eu dou uma olhadinha e faço a avaliação. Isso não funciona. Mas bom, eu chamo a atenção, se alguém quiser já agora, não tenha por acaso instalado esse software KiCad e começar a instalar isso agora, vai nos adiantar mais adiante aí. Aqui nesse tópico de introdução e organização de atividades, a gente vai ver rapidamente quais são os conteúdos que se espera abordar com a ementa formal da disciplina, e logo em seguida eu vou mostrar como mais ou menos está organizado o nosso cronograma até o momento. Essa disciplina, ela tem como objetivo principal aí, todas as disciplinas a gente diz que é uma introdução, que é dar fundamento sobre algum assunto, né? Mas essa disciplina efetivamente tem o objetivo de permitir que vocês saiam do nada, quem tem mínimo conhecimento de circuitos elétricos, eletromagnetismo, componentes eletrônicos, e chegar num ponto de que ao final da disciplina todos sejam capazes de projetar e montar de alguma forma, prever a montagem de uma placa de circuito impresso, de um circuito eletrônico qualquer, com características diferentes. Pode ser um circuito focado na parte de processamento de sinal, pode ser um circuito na parte de potência, mas que todos tenham essa capacidade ao final da disciplina. E para isso a gente vai passar alguma coisa sobre princípios de projeto. Implicitamente, nossas atividades vão nos obrigar a ter contato com interpretação de diagramas, esquemático eletrônico, localização de componentes. A gente vai ter tópicos específicos aí e estudar em algumas aulas que vão ter conteúdo, vamos dizer, conteúdo didático além da parte prática. Algumas implicações aí da frequência de funcionamento e níveis de tensão e corrente também, como isso impacta no projeto das placas. Todos esses fenômenos eletromagnéticos vão ser considerados junto aí, capacitância, interferência eletromagnética. Quando a gente fala em métodos de roteamento, eu percebo até nesses vários projetos que eu me envolvi até hoje, é que em placas de circuito impresso aí, projetadas individualmente, com um nível de complexidade baixo ou médio, não vale a pena se utilizar roteamento automático. Mas, à medida que for possível, nós vamos tentar encontrar essa possibilidade de utilizar, ou pelo menos ver quais são os princípios de roteamento automático de placas de circuito impresso. No entanto, o roteamento manual é muito mais simples e evita uma série de conflitos que o roteamento automático costuma causar. Com relação à produção e montagem de placas de circuito impresso, nós estamos um pouco amarrados com relação a fazer atividade prática nesse semestre. Ainda assim, nós vamos ter uma parte, vamos dizer, mais informativa com relação aos processos de produção e os processos de montagem, solda, teste, tudo isso de placas. Então vai ser bastante informativa, mas eu chamo a atenção que quando a gente abordar isso aqui, esses processos de produção são muito do que justificam as nossas preocupações e as restrições de projeto. O que eu me refiro com preocupações, restrições de projeto? Porque o que se justifica aquelas dimensões mínimas, o que se justifica o espaço entre componentes, espessura de trilha, largura de isolação, que nós vamos considerar nas placas, tem muito a ver também com o processo de fabricação, que pode ter imperfeições, e nós vamos ver que os próprios fabricantes dão aí os parâmetros que eles conseguem fabricar as placas para que sejam considerados durante o processo. Isso a gente costuma chamar de regras de projeto. Então, a abordagem sobre produção e montagem de placas, ela é muito mais voltada para conhecer o que são essas restrições de projeto, que se aplicam na hora da fabricação e montagem, para que se considere durante a etapa de projeto, sim. Eu vou perguntar uma coisa aqui, eu não sei qual é o nível de familiaridade que o pessoal aí da eletrônica industrial tem com relação a o que eu estou citando aqui é citado aqui na ementa na parte de montagem de placa. Qual é o conhecimento inicial aí sobre o pessoal sobre esses 6 tópicos que estão listados aqui, que são assuntos, vamos dizer, que pessoas não técnicas nunca tiveram contato, mas vocês já devem ter tido algum contato durante o curso, ou pelo menos um conhecimento prévio aí. Quem é que tem alguma familiaridade sobre o que são
fenômenos relacionados com eletricidade estática. Na prática mesmo, o que vocês relacionam com considerações pela eletricidade estática? Eu tive um pouco de contato só com o Bruno, mas isso foi no curso técnico de eletrônica lá, porque o Bruno trabalhava direto com a parte de manutenção de computador e telefone, tudo tinha que ser com equipamento anti-estático para não dar problema, porque podia dar interferência, não sei se é bem interferência o nome, mas que possa dar problema na parte dos componentes. Então tinha que ser tudo com digamos que uma parte toda anti-estática ali para não ter esse tipo de problema. Não, obrigado, Eduardo. Boa consideração isso aí. Realmente, a eletricidade estática está muito relacionada com fenômenos de eletricidade que acumulam cargas em dois corpos e se o teu corpo estiver num potencial diferente de outro, você pode descarregar nele, né? Tu comentou, não é bem uma interferência, né? Mas pode ser um dano que pode causar o circuito. E Isso. é bem isso aí. Aquele mesmo. Agora nós estamos numa época bem boa. O tempo tá seco, tá frio. Quem anda de carro sai do carro e toma um choque na hora de encostar na carcaça do carro ou encostar no chão, né? Isso é um fenômeno eletrostático. Isso é muito relacionado com cargas diferentes que se acumulam pelo atrito do vento, até na carcaça do carro, no teu corpo. Tu tá com uma quantidade de cargas diferente do que a terra tá, por exemplo, e ao teu contato tu descarrega entre a terra e o carro. Mas acontece a mesma coisa com placas de circuito eletrônico, que são bastante sensíveis a uma descarga vamos dizer, de níveis de tensão razoavelmente altos que se criam entre os corpos. Então a gente tem o cuidado de, durante a montagem, durante a manutenção, como tu comentou bem, Eduardo, equipotencializar tudo antes de começar a lidar com o componente. Soldagem through-hole é o segundo conceito que tem aqui. A gente pode falar sobre soldagem through-hole ou SMD junto também. Que são essa... Oi, bom dia, Bruno. Esse conceito de through-hole e SMD são tipos de montagem de componentes diferentes. Eu até trouxe aqui um exemplo de uma placa que apareceu aqui. E deixa eu buscar a informação do lado reverso da placa aqui. A gente olhando uma placa, a gente consegue ver componentes que atravessam ela, como a gente tem esse circuito U5 aqui, que tem realmente buracos na placa para que os terminais dela atravessem a placa, ela seja soldada no lado oposto. E por outro lado, existe também componentes que são soldados sobre a superfície da placa. Eu estou carregando aqui a figura também. Esclarecer dúvidas sobre os tipos de componentes, utilidade ou topologia do circuito durante a disciplina, mas não é o foco principal. Aqui na outra face dessa mesma placa que eu peguei como exemplo, nós temos os componentes majoritariamente montados sobre a superfície. Se a gente for observar bem esses componentes daqui, eles não têm furação para os terminais. Eles vão ser simplesmente depositados sobre a placa e fixados por solda. A própria solda dos terminais sobre a superfície vão garantir que esses componentes fiquem fixados aqui. Nessa face aqui não tem nenhum componente que seja dessa característica de through-hole, que se necessite atravessar a placa pelos terminais. Mas se nós observarmos aqui essa região que tem várias furações aqui, elas coincidem com um componente que não é through-hole, que está na face contrária. E se a gente voltar a essa imagem aqui da face contrária, essa região ali corresponde a esses switches que estão aqui embaixo. Então, esses switches não aparecem aqui, mas também se atravessa a placa com os terminais deles. O outro conceito que tem aí, entre esses que eu estava comentando, são máquinas pick and place. Máquinas pick and place são literalmente máquinas que automatizam a montagem de placas. Então, elas pegam, pick and place e posicionam componentes sobre a placa para montagem. Elas são bem efetivas para a montagem desse tipo de componente sobre a superfície. Elas são menos eficientes na montagem de componentes through-hole, mas esses de superfície são bastante eficientes e tornam bem barata e rápida a fabricação de placas de circuito impresso. A normativa RoHS. Alguém já ouviu falar sobre uma normativa sobre o uso de materiais na construção de componentes eletrônicos?
Certamente vocês já viram escrito ROHS em um monte de componente e às vezes até na embalagem de produtos finalizados aí, compatível com ou atendendo a requisitos de ROHS. ROHS também é conhecido aí como normativa do regra do chumbo, ou lei do chumbo, ou algo assim também, porque é um dos principais aspectos que foi criado contra essa normativa aí, que não é obrigatória, ela não tem força de lei, mas muitos dos fabricantes de produtos eletrônicos hoje em dia já adotam ela porque ela visa excluir alguns tipos de químico e processos de fabricação que poluem muito, ou que causam contaminação de solo, ou mesmo agregam componentes que depois, na hora da reciclagem, tornam impossível a reciclagem, ou então muito contaminante. Então ela exclui uma série de materiais que não podem ser usados em componentes elétricos e eletrônicos, inclusive o chumbo. Isso impactou muito, inclusive, nos tipos de solda que se usam hoje em dia, que não podem mais conter chumbo para respeitar essa normativa. Não é obrigatória, como eu comentei, não tem peso de lei, mas a gente vai ver aí alguns tópicos sobre ela, o que principal que ela reflete. Verificação e teste. Eu sei que a gente pode usar isso aqui como até mesmo como sinônimo em alguns casos aí. Existem processos formais de verificação que se realizam para conferir se aquilo que tu está fazendo, projetando, ela agrega todas as funcionalidades esperadas. E existem testes que verificam se aquilo que foi fabricado conforme o projeto. Então, em algum ponto da disciplina, a gente vai ver a diferença entre falar em verificação e falar em teste. Mas que, num contexto de projeto, eles têm aplicações bem diferentes. Então, eu espero que vocês tenham visto de uma forma geral o que é esperado da disciplina, mas não, nós vamos seguir exatamente essa organização. Nós vamos abordar os tópicos como estão aqui. Já comentei com vocês que a gente vai ter uma limitação aí em questão de montagem e produção, que serão bastante ilustrativas. Se possível, até o final do semestre e as condições permitirem, a gente vai fazer uma ou duas aulas e vai fazer realmente montagem, fabricação e montagem de algumas placas. Mas vai ser bem menos do que a gente vai abordar projetos. Já comentei desde o início da aula aí, que eu espero que conhecimentos prévios esperados ou desejados, né? Não são pré-requisitos, mas são desejados, que todos conheçam aqui a análise de circuitos elétricos, se possível, fundamentos de eletromagnetismo, ou então se estejam agora fazendo disciplinas de eletromagnetismo, isso vai fazer bastante sentido para a gente, e conhecimento mínimo de componentes eletrônicos. Como eu citei antes aqui, vão surgir dúvidas, vão surgir componentes que de repente alguém não conheça, ou algum componente com um formato completamente maluco, ou com uma funcionalidade que ninguém explicou até hoje, mas a gente vai ver como investigar isso e descobrir, afinal, o que são esses componentes. E, ainda que a gente não esteja aqui com foco em simulação e projeto de circuito eletrônico de fato, a gente vai focar mais no projeto da PCB ou da PCI, da placa de circuito impresso de fato. Talvez a gente tenha que dar um passo atrás aí, voltar e simular algum circuito e entender as condições de funcionamento dele. Por isso, conhecer os componentes eletrônicos. Convido vocês aí, quem tem acesso ao Moodle agora, a abrir essa página aqui de organização propostas de disciplina. Quem ainda não tem acesso a essa página, eu vou deixar aberto aqui também. Mas eu vou pedir para vocês, desde o início aqui, olharem de forma... pode ser separada, cada um abre aí o que quiser agora, e eu vou comentar rapidamente como está planejado desenvolver a disciplina aqui, e para que fique bem claro para todo mundo, e não tenha nenhuma dúvida sobre como vai ocorrer a avaliação, como vão correr as aulas, e qual a nossa ideia. Já conversei bastante com o professor Rodrigo, que deu essa disciplina antes, e ele apoiou dessa forma e disse que funciona razoavelmente bem. Pelo menos no regime presidencial funcionou bem. Eu vi que a Luana botou ali, não esquece de gravar. Eu estou gravando aqui, Luana. Então já está gravando aqui. Obrigado. É bom lembrar, né? Obrigado. Qual é a ideia da organização? Coube quase tudo numa tela aqui. Vou se afastar um pouquinho mais. Mas nós vamos ter, então, encontros semanais de 3 horas, prevista carga horária, mas o nosso encontro vai durar em torno de 1 hora, 45 minutos, 1 hora, talvez. E aí eu vou ficar disponível durante mais um período aí para a gente começar a desenvolver as atividades práticas. O ideal seria quem estiver participando da disciplina e
puder acompanhar de forma síncrona, a gente possa desenvolver imediatamente a parte prática, que é mais fácil, tá tudo mais fresco na cabeça, eu estou aqui disponível para tirar dúvidas. Quem não puder também, entre em contato por e-mail, por WhatsApp, por mensagens do Moodle, como quiser, fora do horário para tirar as dúvidas. Como está previsto para hoje, a primeira aula aqui, nós vamos ter só uma introdução, falar da ementa, motivação da disciplina, e em seguida comentar dois tópicos aí já de fato de matéria, que é o fluxo de projeto básico de PCB e algo sobre gerência de informação. Logo em seguida a gente vai para a atividade prática, que é reconhecimento do software usado de fato. Mas vejam aqui de uma forma macro agora. A cada 2 ou 3 ou mais disciplinas, aulas, a gente tem previsto um pequeno projeto para ser realizado. O que são esses pequenos projetos? São circuitos, alguns deles eu vou apresentar aqui para vocês como já um circuito desenhado, um esquemático. Outros eu vou pedir para que vocês, principalmente no quarto e no quinto aqui, que está previsto que talvez vocês tragam propostas que forem interessantes para vocês. Daqui a pouco eu tenho uma outra disciplina que eu estou fazendo, daqui a pouco eu estou envolvido em outro trabalho, ou tenho curiosidade de montar algum circuito que eu gostaria de usar. Então, nós vamos ter aqui primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto projetos previstos durante o andamento da disciplina. O quinto projeto, já de cara, ele já está previsto para ser possivelmente reutilizado um projeto em conjunto com a disciplina de microcontroladores, quem esteja fazendo esse simultâneo aí. Quem não esteja fazendo, a gente vai discutir outros temas de projeto, outros circuitos. E principalmente o primeiro e o segundo, eu vou trazer circuitos já mais ou menos determinados, principalmente para que eles tragam aquelas características que a gente gostaria de ter no circuito para explorar alguns aspectos determinados. Se vocês forem acompanhar aqui, a gente tem, vamos dizer, entre o dia 31 aqui e dia 14/6, 3 aulas previstas. E provavelmente a data de entrega desse primeiro projeto aqui vai ser um dia antes da próxima aula, dia 21. Porque isso, é desejado que se inicie o segundo projeto sem acumular a atividade anterior. O que vão ser esses projetos? Vão consistir basicamente em apresentar pronto um esquemático do circuito, porque o esquemático tem muito a ver com o processo de fabricação da PCB, não é só desenhar layout, desenhar geometria de cobre e tudo isso que é o projeto da PCB, o esquemático está muito ligado. E, ao final, com cada um dos projetos vai ser entregue a entrega de um esquemático, do layout dele. A gente vai verificar o formato aí, possivelmente o formato que o próprio software da KiCad gera, para que eu possa também acompanhar junto com vocês isso aí e fazer essa avaliação. E possivelmente um pequeno relatório de uma página só falando sobre o processo de desenvolvimento e alguns pontos aí que a gente vai elencar, mas não vai ter um relatório maçante para escrever sobre isso aí. O objetivo principal realmente é que vocês cheguem nos entregáveis que sejam suficientes para executar a fabricação, por exemplo, de uma placa dessas. Junto em cada aula tem previsto, a maior parte delas, pelo menos até o quarto projeto, tem um pequeno conteúdo aí. Por exemplo, aqui na aula do 31, vamos falar sobre elementos de PCB, são os vários componentes, várias partes, alguma coisa de nomenclatura, alguns detalhes sobre como fazer uma representação esquemática, modificações de esquemático visando fabricação do projeto de uma PCB, layout de projeto. Ok, layout do projeto é óbvio que é a segunda parte, depois que a gente tem um esquemático, a gente parte para o desenho. Cada uma das aulas tem um pequeno conteúdo aí novo, e isso pretende utilizar o quê? Talvez meia hora, 45 minutos da aula só. Essa pequena parte aí de conteúdo novo. E o restante, como todas as aulas também tem previsto carga horária prática, a gente vai entrar e realmente realizar durante esse período essas atividades. Não vai ter nenhum tipo de atividade avaliativa ou que seja entregue dessa primeira aula de hoje. Porque vai ser efetivamente um projeto piloto, mas a partir das outras, lá depois do dia 14 vai ter uma atividade para se entregar do primeiro projeto. Em torno do dia, um pouco antes do dia 5, vai ter uma atividade para entregar do segundo projeto. Um pouco antes do dia 19, entrega do terceiro projeto, 19/7. Lá para o dia 9, um pouco antes do dia 9, entrega do quarto projeto também. E um quinto projeto que vai encerrar lá dia 23 de agosto, só um pouquinho antes do período previsto para exames. Por isso a gente vai encerrar ele um pouco antes.
espero que ninguém precise de fazer exames, porque vai ser bastante maçante fazer um exame de uma disciplina que é voltada para projeto, né? Mas pode acontecer. Então, eu quero que vocês, à medida que possível, tragam aí problemas, circuitos ou curiosidades, qualquer aspecto que for interessante para vocês e que não estiver sendo comentado aqui, tragam para a aula também. É melhor ter esses exemplos, esses problemas que vocês já enfrentaram, que tiveram, do que eu ficar propondo um monte de coisas aqui que talvez não vai fazer tanto sentido para vocês. Bom, sobre a organização da disciplina, tem alguma dúvida maior ou algo que não pareça tão lógico aqui? Talvez não fui explícito aqui, mas não pretendo fazer prova durante a disciplina, a não sei a necessidade durante o exame. E a avaliação vai ser baseado no que for entregue desses 5 projetos, sendo os primeiros projetos com peso 1 e o quinto projeto com peso 2. Ele já é maior e, obviamente, vai agregar mais aspectos do que somente os projetos anteriores, né? Tá bem, então. Ok, pretendemos seguir então essa organização da forma que está aqui. É claro que os primeiros projetos a gente não vai exigir que se entendam todos os aspectos que vão a fundo aí em tudo que tem no projeto de uma PCB, talvez elas não fiquem ideal. E se a gente voltar lá no final da disciplina e consultar o primeiro e o segundo projeto, talvez a gente encontre erros ainda, que a gente não tinha abordado até lá, mas eu espero que vocês consigam construir então essa visão e essa prática de execução desses projetos durante a disciplina. Isso que pode ser revisto, a gente pode diminuir o número de projetos, mas é conforme está aqui. Por isso mesmo é um plano, né? Eu vou voltar aqui, então agora, já que todo mundo mais ou menos entendeu a organização, a pontos iniciais, eu acredito que ninguém que entrou na uma disciplina de projeto de placa de circuito impresso, PCI, ou Printed Circuit Board, PCB, não tem alguma ideia mínima, noção mínima do que é uma placa eletrônica, né? Um aspecto que geralmente não se foca aqui é que ela é também um suporte mecânico importante, não somente a ligação elétrica. Então, o que diferencia o prototipar algo numa placa de circuito impresso ou em uma breadboard, em uma matriz de contatos, é que o suporte mecânico da placa de circuito impresso é muito mais seguro. Além de ter componentes fixos aí, a gente pode lembrar que também podem existir dispositivos passivos construídos na própria placa. Muitas vezes a gente vê antenas mesmo fabricadas na própria placa de circuito impresso, então ela também pode ter dispositivos passivos nela mesma. A gente vai abordar em mais detalhes isso aqui assim que a gente fala sobre o fluxo de projeto de uma placa de circuito impresso. Está disponível aqui e a maior parte do material que eu trouxe eu também vou deixar disponível na página inicial da disciplina. Aqui em recursos, está disponível aqui o arquivo do fluxo do projeto. E se vocês quiserem acompanhar em mais alta resolução, talvez eu não consiga mostrar para vocês compartilhando minha tela, podem abrir aí mesmo. Mas a gente vai dar uma olhada, então, nessas duas partes de conteúdo da aula de hoje, que é uma ideia geral sobre o fluxo do projeto numa placa de circuito impresso e o que é gerência da informação, porque o resultado do projeto, a maior parte das vezes, é a informação para a fabricação e não o protótipo em si. E ao final, então, a gente vai para um projeto piloto que a gente vai iniciar no nosso software. Alguém aí, deixa eu ver, já fabricou de ponta a ponta uma placa de circuito impresso, de alguém trazer a especificação do problema, resolvam isso e já foi até o fim, testou e funcionou. Acho que o Bruno já foi aluno técnico também, né, Bruno? Deve ter tido, sem dúvida, contato com isso. O Eduardo comentou aí também. Eu sei que acredito que a Júlia e o Guilherme, que também eu já conheço de fora da disciplina e já se envolveram com isso. Quem é que mais tem algum contato prévio com isso? Já viu a fabricação de uma placa de circuito impresso? Já tentou ajudar? Já fez uma montagem ou algo do tipo? Eu. Dona, também? E digo que dá dor de cabeça às vezes, hein? Deus o livre.
E fora quando tu vai simular alguma coisa, ou vai montar e começa a dar pau em tudo. Que tristeza. Aí daqui a pouco. Às vezes não dá nem vontade de lembrar desse tipo de coisa. Ia Ah, montar numa protoboard e cheio de problema. Meu Deus do céu, que alegria. tá. E ter terminal rompido no meio, interferência pra lá e pra cá, e display para de funcionar. Só felicidade. Uma Por felicidade. isso, Ah, por isso que depois de montar a placa é bem mais confiável mesmo, porque não tem essa questão. sim, prototipar em uma matriz de contatos é muito. Uma protoboard é muito, muito pior, né? Tem aquela questão da estatística, que pode estar funcionando e daqui a um minuto não está funcionando e ninguém mexeu em nada, né? Sim, tinha LED às vezes nos projetos para simular algum tipo de saída, botava a mão em cima, variava o brilho, só felicidade, né? Felicidade. A Luana comentou alguma coisa? Onde é que tu se envolveu com isso aí? Em disciplina mesmo ou em atividade fora aí? Eu tô num projeto com o Rodrigo, mas eu ainda não cheguei na parte de testar para ver se deu certo. Eu acabei de fresar ela e tenho que montar. O Ademir, vocês têm uma fresa em casa, Luana? Sim. Ah, então ali, ó, alguém já tem um conhecimento bem avançado aí. Eles conseguem fazer fresagem da placa, inclusive, em casa. Ótimo. Ah, Júlia e Guilherme, vocês já fizeram também, né? Vitor, tu também está envolvido no projeto das placas? Sei que vocês estavam fazendo um conversor de energia lá, né? Vocês podem comentar isso? Eu sei que a Júlia se envolveu, né? Não tem dúvida. Desde o início, desde o projeto, assim, da placa, né? A gente usou o Eagle, né? O software Eagle lá, que é da AutoCAD até, né? E Autodesk. depois Aham. a testagem que deu vários problemas, assim, então, foi, foi uma boa experiência, assim, mas não tenho muito embasamento teórico, né? Que eu espero adquirir aqui na disciplina, né? De uma maneira mais organizada. Certo. Mas ok, tem uma ideia inicial. Pelo menos todo mundo já comentou que já teve problemas, então é bom. Esses problemas ajudam na experiência. E o Bruno, eu sei que já fabrica bastante coisa, né, Bruno? Tu já tem uma experiência aí com questão de fabricação de placas bem avançado, legal, né? Faz os processos esses por fotolitografia? Bom, eu só queria ter uma ideia realmente de onde cada um tá andando aí. A gente vai ver aqui de forma macro, né? Uma série de passos aí e tentar focar no que são os passos que a gente vai realmente focar na disciplina. Mas começam aqui da especificação do problema e chegam lá embaixo na etapa de fabricação, que vai ficar mais informativa do que prática. Partindo daquela ideia que a gente tem no início lá de solucionar um problema, eu tenho uma ideia e tenho uma... Desculpa, eu acho que eu confundi com outro Bruno, então. Não tenho nenhuma experiência com placas. Ô, Bruno, acho que eu te confundi com outro Bruno que foi, inclusive, aluno técnico ali. Tudo bem, acontece. Processo de execução de um projeto envolvendo eletrônica. A gente passa em si do problema, aquele grande problema, que seja o nosso projeto piloto aqui, um retificador, transformar tensão alternada em contínua. A gente elabora uma série de especificações, tensões, correntes, qual a lógica que tem que funcionar, existe uma temporização relacionada, o Eduardo comentou ali, circuito digital, adicionar um display, tem uma temporização bem certa a ser cumprida, nível de potência, ou às vezes a especificação é o custo. E aí, a primeira grande decisão, e que vai ser um grande erro se a gente tomar essa decisão errado, eu tenho que realmente fazer um circuito eletrônico para isso? Isso pode ser um passo muito importante. Realmente eu preciso fazer esse circuito eletrônico e eu já tenho ele pronto e um fabricante já me aparece que cumpre todas as especificações e eu não preciso me preocupar. Então, tentem não ir pelo caminho mais difícil. Quando já existir algo pronto que contemple aquilo que vocês querem, não, não vão de cabeça aqui para projetar e fabricar realmente. Procurem o que já existe disponível e se a solução mais fácil que contemple tudo o que vocês querem, inclusive requisitos de custo, seja aquisição do circuito pronto, não tenham medo de dar esse passo para esse lado, ok? E aqui já acaba o nosso passo a passo, se for essa decisão. Então não tenham vergonha, isso aqui não é um problema. Inclusive é a solução de muitos problemas técnicos, procurar algo que já esteja pronto. Mas supomos que a gente chegou na condição que realmente a gente vai fazer o projeto de reconstrução do circuito eletrônico por nós mesmos. Então, seguindo esse caminho aqui, o primeiro passo, que está um pouco fora do escopo da disciplina, é especificamente definir
A partir desse conjunto de especificações, alguma topologia de circuito que consiga cumprir com essas especificações, fazer análise dessa topologia, definição de parâmetros, otimização, seleção de componentes, iterativamente fazer simulações. Acho muito difícil hoje em dia a gente querer projetar um circuito tudo do zero e não passar por uma etapa de simulação mínima que tenha para validar os parâmetros que a gente tem, validar que realmente aqueles componentes cumprem com a especificação e ter uma segurança. Então, de forma iterativa, basicamente esse passo aqui é ficar analisando as especificações e topologia de circuito e fazendo essa análise ou simulação de componentes. E antes de fabricar uma PCB, de fato, pode ser necessário até mesmo prototipar ela. Então, prototipação, uma matriz de contatos, prototipação de uma placa com furação universal também é uma possibilidade. A gente encontra, volta e meia, até alguns produtos aí que... O produto mesmo fabricado numa placa desse tipo, de furação universal, quando é um volume muito pequeno de fabricação, pode ser feito aqui. Vocês já viram a montagem dessa placa com furação universal? Ou placa ilhada? Montagem do circuito, basicamente você tem que encaixar eles todos aqui e soldar pela face oposta. Se a gente observar bem aqui, elas já vêm previamente conectadas em grupos aqui, as ilhas. Se não vierem previamente conectadas, a gente pode puxar uma solda entre um terminal e outro, como é o fato dessas aqui, que já vem com as ilhas isoladas, mas é bem fácil soldar um terminal ao terminal do lado. E por trás, isso aqui é uma bagunça, né? Tem um lado que tem até essa parte que aparece mais o metal e o outro lado não aparece tanto, né? Então é pra evitar, acho que curtos, né? Não seria isso? Porque eu montei um projeto e a plaquinha é uma dessas assim, mas um lado é, no caso, pra soldar e o outro é mais limpo, né? Mais clean. Eu tenho minha dúvida também, se essa verde aqui mesmo, do outro lado, as ilhas não são conectadas, né? Talvez elas sejam assimétricas dos dois lados. Eu acho também. Conectadas umas às outras, o senhor quis dizer? Sim, tipo essa aqui primeira, esse exemplo aqui, ela já vem em grupos conectados umas às outras, né? As ilhas. Não percebi. E essas duas da esquerda, elas são as ilhas isoladas, né? Não. São isoladas essas da esquerda, Porque a que eu tenho em casa é isolada, cada uma é isolada, cada ilhazinha ali. Eu já vi as duas variações também. Tem umas, inclusive, que tem linhas inteiras conectadas juntas, né? Especificamente para montagem e prototipação de circuitos. Então é mais confiável do que montar numa protoboard, né? Aí tu imagina tu fazer uma montagem que isso aí não se toca nesse tipo de coisa. Vai pra soldar, isso daí é uma beleza, né? Parece Derrete a placa, mas não solda. Não, peraí. Quando vocês verem lá os técnicos de soldagem, tudo tem jeito. Se tiver fluxo o suficiente, o ferro tem que estar quente o suficiente também. Solda MIG. Isso aí dá um jeito. Dá um jeito. E rodada de simulação, a gente não pode ter vergonha também de utilizar, né? Porque nesse ponto aqui, vamos determinar um limite das coisas. No momento que a gente passar e definir que tá bom o circuito que foi definido, os parâmetros e as topologias, e a gente pular para dentro da parte de projeto de layout, ou para o projeto da placa de fato, vai ser muito mais difícil corrigir um problema do que nessa etapa de simulação e mesmo de prototipação aqui. Então a gente tem que ter não um receio de avançar para a próxima etapa, mas a gente não pode negligenciar a definição dos parâmetros, que é fora do escopo da disciplina de projeto de circuitos, placa de circuito impresso, tá? Mas não se pode ter vergonha de parar aqui, e o custo de corrigir um erro aqui na etapa de simulação e prototipação é, vamos dizer, 10 vezes menor do que o custo de corrigir depois que você chegar com ela fabricada. Eu não estou falando de dinheiro, estou falando também em tempo, em estresse também, em preocupação em fazer aquela alteração. Uma alteração pequena nessa etapa é simples de se realizar, e quanto mais a gente avançar as etapas de projeto, mais complicado é de se conseguir fazer uma alteração, porque depois a gente vai ter que refazer todos os passos até lá, né? Então, uma troca de parâmetro que podia ter sido feita aqui, uma troca de componente que podia ter sido feita antes de entrar de fato no projeto da PCB, é bem mais simples de se realizar. Uma coisa que geralmente não se questiona diretamente também é que depois dessa definição de parâmetros, que a gente fez dois laços aqui que podem se voltar em tanto simulação quanto definição de parâmetros e topologias, é que a gente pode chegar numa conclusão de que não será possível alcançar as especificações, que a gente não tem acesso aos componentes, que a gente talvez não tenha conhecimento das topologias necessárias, ou que realmente aquilo ali é um limite da tecnologia que nem que eu tenha um orçamento infinito, eu não vou conseguir comprar componentes para fazer aquilo. Então, não adianta seguir adiante e esperar que melhore depois. Eu simulei o meu circuito aqui, que isso aqui é um driver linear, bem simples,
e não consegui a resposta em frequência que eu queria. Ah, mas eu vou mesmo assim seguir e vou fabricar a placa. Não tem milagre que vai fazer ela se comportar melhor depois do que aqui. As simulações que eu faço aqui são, inclusive, otimistas, porque elas não consideram uma série de elementos parasitas que vão surgir depois da fabricação. Então, ter a dignidade de definir que, não, eu não vou conseguir chegar até lá e vou parar por aqui, vai poupar um monte de esforço, um monte de gasto de tempo e de dinheiro, de material, de definir, ó, eu realmente não vou conseguir alcançar aquilo, então vou parar por aqui. É o segundo ponto de finalização do nosso algoritmo de projeto aqui, mas não é um ponto muito feliz, né? Mas é importante citar isso aí, que não vai melhorar o desempenho em relação à simulação da topologia do circuito quando eu avançar para fabricação. Piorar pode, mas melhorar não. Então, se a gente chegar num ponto que realmente ficou satisfatório, né, a gente pode não ter prototipado ainda, mas por simulação, o desempenho foi satisfatório e está legal, vamos avançar e vamos para a etapa seguinte de fabricação. Para conseguir entrar no pé direito aqui nessa segunda etapa, e agora, efetivamente, no que eu posso chamar de projeto de placa de circuito impresso e também o projeto assistido por computador, porque a partir daqui nós não vamos falar da possibilidade de desenhar uma placa à mão. Existem métodos para fazer desenho de placa à mão? Sim, é possível, com caneta permanente ou outros métodos aí, mas a gente vai, como hoje em dia tem tanto software de apoio, a gente vai usar software direto aqui. Para conseguir entrar com o pé direito aqui, então, primeiro ponto, a gente tem que ter bem definida a topologia do circuito, que é o desenho esquemático de todo mundo, orientações e componentes e parâmetros de praticamente todos os componentes. É importante ter também a especificação de quais são os componentes de fato, para que a gente consiga consultar as folhas de dados deles. Aqui, então, a gente pode começar essa elaboração da placa de circuito impresso a partir desse ponto. Se a gente seguir nosso algoritmo aqui, agora vão começar a surgir listinhas aí. Essas listas aqui são infinitas. O primeiro passo é efetivamente reunir os dados necessários para fabricação aqui. Essa lista aqui ela não acaba com tudo que for necessário. À medida que a gente vai avançando, a gente vai ver que pode requerer mais coisas ainda. Mas o primeiro ponto e aspecto muito importante é que a gente tem que ter acesso às folhas de dados dos componentes. Talvez não folhas de dados dos componentes mais simples. De repente do resistor e de um capacitor, dependendo das situações, eu não preciso ter a folha de dados específica daquele fabricante. Eu assumo que o resistor é o resistor. Acabou aí. Mas transistores, amplificadores, drivers, circuitos digitais, a gente tem que ter acesso às folhas de dados dos componentes. Todo fabricante vai fornecer uma folha de dados, que é um material de apoio vital. Essa folha de dados vai ter umas partes muito importantes, que é essa parte de características elétricas e também lá embaixo a parte de características mecânicas, como é que é o encapsulamento. Ajuda também já ter o modelo pronto dos componentes. Quer dizer, a gente pode ter modelos já computadorizados, que já tem o formato dele, já tem as especificações dele, que são aqueles modelos de simulação. O que não houver nesses modelos, a gente vai ter na folha de dados, sem dúvida nenhuma, e vai nos suportar isso aí. Mas quais são os dados, então, necessários para passar dessa etapa aqui, conseguir avançar com sucesso? Saber quais são os encapsulamentos usados. Existem componentes que são oferecidos em mais de um encapsulamento. Então, não vai adiantar nada saber que eu preciso de um amplificador LM741. Só que eu não sei qual é o encapsulamento dele. Eu vou trancar no passo seguinte, eu vou desenhar um esquemático e vou ficar trancado. Porque eu não sei qual é o formato físico dele. É SOIC, é DIP, o que é o encapsulamento. Tá junto aí também as especificidades mecânicas desses componentes, né? Se necessita um dissipador de calor, por exemplo, em cima, é uma especificação mecânica bem importante, que vai definir onde eu vou posicionar ele. Quais são as condições de operação? Tensões correntes nas partes do circuito, temperatura e potência dissipadas em cada componente. Natureza dos nós do esquemático. Por que eu falo em natureza? Existem nós e malhas do circuito aqui que podem processar níveis de tensão altos ou níveis de tensão mais baixos. Sinais, partes ou nós que são sinais somente, que tem que ser tratados com cuidado para que não sofram maior nível de interferência. Tem outras partes aí que pode ser que fiquem ociosas e não requiram nem níveis de tensão alto, nem níveis de corrente alta. Então a gente pode relaxar bastante a especificação, não precisa se preocupar com elas. Outras especificações da placa. Uma coisa que não tem nada a ver com simulação, a gente não abordou nunca lá em cima. Especificações de tamanho. Especificações de conexão dos conectores.
quais são as posições que a gente vai conectar as coisas na placa. Eu posso escolher livremente, eu já tenho um encapsulamento, eu já tenho uma posição onde eu vou pôr os botões na placa. Eu tenho que botar cursores para os potenciômetros. Para quem não está por dentro, de repente, do que é isso aqui, um potenciômetro é um resistor variável, né? Os conectores que eu estou falando podem ser conectores desse tipo, parafusáveis, podem ser conectores de encaixe aí de natureza diversa. Mas isso aqui não estava na simulação do circuito lá em cima. Isso aqui geralmente a gente não considera na simulação, porque é uma coisa bem específica da fabricação. Eu não preciso ter conector na simulação. Na simulação os fios se conectam todos implicitamente, né? Outras restrições físicas da placa. Furação, dimensões máxima, altura, largura máxima. Então, especificações do problema, de fato. Às vezes eu tenho que encaixar esse circuito dentro de uma caixinha, tem um certo tamanho. Então, eu tenho que encaixar naquele tamanho lá. Tipos de conectores e interfaces externas. Tem especificação de interface mecânica? Eu vou ter que parafusar essa placa em alguma parte? Componentes que não são simulados, então. Isso foi comentado aqui na 4 e 5, são partes que não são simuladas, né? Eu não simulo ali o comportamento efetivamente de um conector em geral, né? Então, aqui vão entrar algumas coisas que antes de começar o desenho, de fato, de geometrias e layout, a gente tem que lembrar de adicionar aqui, porque isso aqui não estava na simulação. Não estava no esquemático que vem lá em cima, e geralmente isso não é tão pertinente à topologia do circuito. É algo bem específico da implementação. Depois disso, eu tenho uma lista, ou pelo menos a maior parte dessa lista, eu posso ir para o desenho do esquemático. Não dar atenção para o esquemático é um dos grandes erros que se pode fazer num projeto de uma PCB. Porque desenhar o esquemático, adicionar componentes a mais, por exemplo, adicionar esses componentes aqui dos conectores e observar as condições de operação, não precisa se simular o esquemático, basta obter aí do próprio especificação do problema. Qual esse problema aqui? Qual a corrente que vai ter que ter no LED aqui? Por exemplo, num circuitinho simples que nem esse, um driver linear. A especificação é que é 2 amperes, então eu assumo que nesse braço onde passa o LED vai ter no máximo 2 amperes, eu já sei a especificação daquela trilha. Quais os níveis de tensão que vão surgir? Se na especificação do problema estava que teria que fornecer 10 volts, então eu vou considerar que essa máxima tensão vai ser fornecida naqueles nós ali. E outros nós do circuito vão ter tensões mais baixas, mas eu preciso mais ou menos ter uma ideia de todas as condições de operação. Substitui-se fontes ideais por interfaces externas. Se eu não tenho uma bateria no meu sistema, eu não tenho fontes de fato no meu sistema, eu vou ter que botar terminais para obter alimentação externa. Pontos de acesso para medida e teste aqui. A gente também esquece na hora de fazer uma placa, mas a gente vai ter que botar ponteiras talvez para testar se o circuito está funcionando. Talvez depois do produto final vai ter pontos de teste para facilitar a manutenção. Eu vou querer adicionar eles ali dentro. É interessante nomear os componentes e os nós, ou linhas do sistema, vão me ajudar a depois conseguir relacionar o desenho, layout dele, com o esquemático mais fácil. Tanto na hora de fazer a montagem, identificar onde estão os componentes e tudo isso, quanto também na hora de interpretar e ver se está funcionando direito. Onde é que eu tenho que medir isso? É mais fácil olhar um esquemático que tem um formato amigável ao ser humano do que depois olhar o layout, que é um monte de geometrias lá que podem ser um pouco abstratas para nós. Se tiverem nomeados com os mesmos nomes dos componentes no layout e no esquemático, a gente dá um passo bem importante aqui. Tendo feito essa série de modificações do esquemático que são necessárias para começar o projeto, o desenho do layout da placa, aí sim eu posso começar a pensar em geometrias agora físicas, de como é que eu vou posicionar os componentes lá dentro. Cada componente, olhando do lado da placa, ele vai ser algo que a gente chama de footprint, como se fosse uma pegada, né? Durante o projeto da placa, a gente não olha o componente como o dispositivo físico, de fato, como a gente pega ele na mão aqui. Para nós, ele representa o que ele vai projetar na placa. Qual a representação dele na placa. Então, um switch, um interruptor aí, tipo push button, para nós não importa muito a altura, a cor ou o que seja dele, mas que ele tenha as furações corretas e os pads para conexão elétrica em cada um dos 4 terminais e ele vai aparecer como isso aqui para nós na placa. Se a gente tiver um LED, ele pode ter uma série de representações diferentes, mas a grande parte dos LEDs, se a gente for olhar, na placa ela pode ser simplesmente isso aqui, que são duas áreas de cobre pequenas, onde vai ser soldado sobre a superfície esse LED. Ainda que o KiCad nos dê uma
uma baita mão aí, que é uma representação em 3D desses componentes durante a etapa de projeto, já para a gente facilitar a visualização. O que nos importa inicialmente é o footprint dos componentes. Então, assim que eu tenho o esquemático todo especificado e sei as condições de operação, é bom que eu verificasse que eu tenha já os footprints de todos os componentes que eu vou usar. Ah, se eu não tenho, eu posso desenhar. Eu posso procurar um footprint pronto na internet. Tem base de dados enormes aí. Nós não necessitamos conceber tudo do zero. Depois dessa etapa de garantir que todos os componentes tenham um footprint, a gente conheça esse reflexo do componente na placa, a gente vai passar por uma parte que se chama posicionamento, ou placement. O que importa a posição física das coisas? Intencionalmente eu botei uma plaquinha aqui que tem um componente de potência aqui. Que esse aqui, não estou bem lembrado se é um regulador de tensão. Mas esse regulador, se ele vai receber um dissipador de energia, em geral ele vai ter que ficar na borda da placa. Não ficou representado aqui em 3D, mas aqui nós vamos ter um potenciômetro para regular o nível de tensão. Então o knob, o cursor desse potenciômetro vai ficar pelo lado de fora aqui da placa. E se eu botar esse footprint invertido, ele vai ficar pelo lado de dentro da placa, que não vai fazer sentido também. Então aqui vai ter um potenciômetro e o terminal dele vai ficar para fora. É interessante eu botar os botões, por exemplo, distante de outros componentes. Tanto se eu for botar o dedo aqui em cima, quanto ele pode ter especificado onde tem que ficar esse botão. Eu não vou botar esse botão do lado de um pino header para espetar o dedo do usuário quando ele botar o dedo aqui em cima também, né? Então, uma série de considerações sobre disposição física das coisas. Mas uma vez que eu fiz a disposição física, eu posso ter que voltar a esse ponto de posicionar as coisas, das etapas anteriores. Mas placement, então, é dispor na placa. Nem sempre eu vou querer botar tudo tão apertado quanto o necessário. É bem mais fácil, depois de fazer a ligação entre as linhas, se eu já fizer o posicionamento considerando as especificações do problema, e se eu tiver uma área de placa maior, eu posso usar ela, eu vou afastar mais os componentes, se não for prejudicar nada, para facilitar a passagem entre as linhas no meio desses componentes. A gente pode observar que aqui nesse algoritmo sugerido, né, a gente tem vários caminhos, quer dizer, eu vou vir aqui dos footprints, vou fazer posicionamento e vou lá para baixo na parte de roteamento, de fazer as linhas, de interconectar eletricamente esses footprints todos. Mas eu posso ter que voltar ao posicionamento, porque eu posso não estar conseguindo fazer o roteamento correto. Eu posso chegar num ponto aqui e descobrir que com aqueles footprints eu não vou conseguir, eu posso ter que trocar talvez o encapsulamento de alguns dos componentes para conseguir que ele caiba naquela placa. Então, se eu for trocar o encapsulamento, eu vou ter que vir aqui, substituir o footprint, posicionar ele de acordo corretamente também e pular de volta lá para a etapa de roteamento. Isso a gente faz de forma interativa durante o projeto. A gente pode simplesmente ver que não está sendo possível rotear, como aqui uma placa de face simples. Isso pode ser mais difícil de fazer roteamento. Eu posso voltar aqui e simplesmente reposicionar outros componentes, conforme os graus de liberdade que eu tenho para reposicionar esses componentes. Então, a gente escolhe os footprints, posiciona os componentes na placa, faz o roteamento, ligação entre linhas. Aqui, na hora de fazer esse roteamento, a gente vai ter que começar a considerar principalmente aquelas variáveis que a gente tinha lá em cima de condições de operação. Quais as linhas que vão ter níveis de corrente alta? Quais as linhas que vão ter níveis de tensão mais altas? A gente pode precisar aumentar a isolação, diminuir a isolação, aumentar o calibre, a largura dessas linhas, já que a espessura depende simplesmente da base da qual ele está fabricando, né? Então, após aqui, eu tenho a vista superior e inferior. Se a gente observar a vista superior da placa, nesse caso aqui, eu tenho os componentes todos through-hole. Todos eles que vão ter uma furação para atravessar a placa de alguma forma, né? Eu só vejo eles aqui em cima. Aqui eu tenho a vista superior da placa, mas se vocês observarem bem, é simplesmente a vista dessa orientação, porque essas linhas aqui, elas estão na camada de baixo, na face inferior. Essas linhas verdes aqui, que são todas as interconexões elétricas. Olhando a face inferior agora, isso aqui são vistas de simulação, claro, não são vistas de uma placa fabricada. Na vista inferior, a gente tem componentes aqui que são soldados diretamente sobre a superfície. Como os LEDs, tem aqui um espaço de um jumper também, que também é feito só uma estrutura sobre a superfície, não é montada nada em cima dele. E aqui, efetivamente, estão as linhas que vão conectar eletricamente os componentes. E se a gente observar bem a diferença entre essas duas vistas aqui da face inferior,
essa primeira vista aqui da esquerda, ela tem simplesmente as linhas. E nessa outra vista da direita, ela tem as linhas e respeitando uma zona de isolação em volta, a gente tem planos inteiros aqui. Quer dizer, todo o resto do cobre que sobrou a gente usa para ser o mesmo sinal. Porque se a gente observar bem nessa vista da esquerda aqui, tem terminais aqui que parecem que não estão conectados a nada, né? Vários terminais que não estão conectados a nada aqui, ó. Qual a ideia de não conectar eles a nada? Na verdade, é que tudo que sobrar de cobre e não forem essas linhas que eu desenhei aqui, eu vou usar como um plano, e é muito comum de fazer isso, por exemplo, para alimentação positiva ou negativa, de pegar uma grande área e tudo que está naquela área vai estar conectado eletricamente no mesmo sinal, como aqui nesse caso é no terra. Então, se a gente for voltar lá em cima, aquele potenciômetro que tem lá, esse potenciômetro tem esses dois terminais aqui ligados em terra, são esses mesmos dois terminais, são esses mesmos dois aqui, e por fim esses dois vão ser soldados a essa grande área que é o terra. Hein, professor? Sim. Teve uma coisa que me deu uma lembrança agora, que tu tinha falado sobre a posição dos componentes, né? Eu tava fazendo uma placa do zero uma vez. E eu lembro que tinha um horror de coisa em cima, e header pra isso, header pra aquilo, e tinha que usar resistor em tudo quanto era coisa, né? Aí eu lembro que quando chegou o final, assim, faltava uma trilha para rotear. E não tinha mais como rotear porque não tinha espaço. Tive que desfazer metade da placa para conseguir ajeitar. Que nojo que me deu. Mas aí que entra a questão do planejamento de onde tu vai pôr as coisas, né? Mas foi deprimente. Foi depressivo. Mas então, quer dizer que tu praticou muito bem essa questão aqui de fazer roteamento e voltar aqui para forma interativa, não tem que fugir disso, né? Sim, já estava na etapa final praticamente, né? Não tinha muito o que fazer, a não ser voltar naquela parte e reavaliar o que dava para fazer. Acontece, né? Faz parte também. Bom, isso aqui é um resumão, né? Do que é o fluxo de projeto razoável, mas vocês podem adicionar exceções aí, vocês podem adicionar outras coisas também, né? A gente vai ver que de repente a gente possa ter que pular para diante. Supomos aí que o Eduardo foi até o final e conseguiu efetivamente rotear aquela última linha que faltou dele, e ele conseguiu chegar num desenho de circuito aí razoável que liga todos os terminais e todo mundo está posicionado sem nenhum conflito. Aí ele passa por um processo chamado verificação de regras de projeto, DRC, Design Rule Check. A verificação de regras de projeto vai olhar se efetivamente depois de desenhar, todas as geometrias que eu fiz, elas têm tamanhos e espaçamentos adequados conforme eu vou fabricar essa placa. Em geral, já vem listas aí de regras de projeto, por exemplo, distâncias entre pontos de solda e furação, entre trilhas, distâncias entre uma trilha de uma natureza e de outra, entre a própria malha de terra, que é o plano de terra, e as trilhas. Existem espaçamentos mínimos que a tecnologia de fabricação vai conseguir realizar. Existem espessuras mínimas de trilha, larguras a gente se refere, né? Que aquela tecnologia de fabricação vai conseguir fabricar de forma confiável também. E existem ferramentas automatizadas para isso aí. Todos os tipos de software de projeto de PCB fazem esse tipo de verificação. Às vezes a gente não faz por ser excessivamente confiante, mas eu costumo me arrepender quando eu pulo essa etapa. Então a gente faz a verificação de regras de projeto e estando todos os componentes eletricamente conectados, quer dizer, a gente realmente desenhou fios aqui e trilhas para conectar eletricamente tudo aquilo que estava no esquemático previsto lá em cima. Se a gente realmente desenhou tudo aquilo e não tem curto-circuito entre eles, existe equivalência entre o esquemático e o layout. Nesse caso, né? Eles são equivalentes, as geometrias aqui representam o esquemático. A gente verifica aí uma lista de erros e advertências comumente apresentados e tenta entender os erros todos para fazer a correção, ou no caso, se forem advertências, a gente tenta entender de qualquer forma, porque uma advertência está te chamando a atenção para alguma coisa. Pode ser que não seja um problema para ti, mas é importante que tu interprete isso. E aqui no nosso software, inclusive, elas são representadas por isso aqui. Toda vez que a gente faz essa análise de regras de projeto, ele bota flechinhas indicando onde estão sendo violadas. Nesse meu caso aqui, eu botei um retângulo de metal por cima que fez curto-circuito entre vários pinos. Então ele já aponta, ó, tem
Distância mínima entre tais e tais estruturas está errada. Truck to close aqui. E chegando no ponto de que realmente a gente conseguiu limpar essa lista e corrigiu todos os possíveis erros, e entendeu aqueles que a gente não corrigiu, para ter certeza que tá bom, a gente diz que o nosso projeto da nossa PCB está pronta. Aí segue um último passo aqui, que é equivalente a quando eu vou imprimir um trabalho, né? Que eu tenho que exportar todos os formatos de design aí, que representam esse meu projeto, num formato que possa ser fabricado. Em geral, a gente chama de arquivos Gerbers, porque efetivamente a extensão é Gerber. São formatos padrão industrial, que se você mandar para qualquer casa de fabricação, aí eles vão aceitar esses formatos Gerbers e vão saber interpretar. Qualquer software de controle de uma fresa tem também compatibilidade com esses Gerbers. Também tem outros, além das geometrias que dizem quanto você quer manter de cobre em cada uma das camadas, que esse aqui seria a geometria da camada inferior de cobre, daquela plaquinha de exemplo lá em cima. Também existe outro arquivo que é o chamado drill, que é também em formato Gerber, mas que diz qual a furação, quais são os diâmetros dos furos que tu espera que aquela placa tenha e quais as posições exatas das furações que vão ser realizadas. E esses formatos são basicamente ASCII. A gente pode abrir qualquer um desses formatos e interpretar eles. Aqui ao lado está o início desse formato, o início da descrição dessa geometria aqui, que não é tão fácil de se entender ela graficamente, mas felizmente a gente tem softwares que fazem essa interpretação pra gente. O drill também tem lá as diâmetros de furação e posições dos furos. E alternativamente a gente pode inclusive gerar aqui uma especificação de componentes, uma folha Bill of Materials, que vai dizer todos os componentes que tem lá, quantidades e modelos e encapsulamentos. Em geral, o mesmo software no qual se faz o projeto no qual se faz o projeto da PCB também já faz automaticamente a geração dessa especificação da folha de componentes. Chegando até o final aqui, nossa parte do projeto acabou. A gente chegou com sucesso aqui. Depois embaixo a gente vai ver um pouquinho sobre projetos de métodos diferentes de fabricação, mas basicamente são dois tipos, que são classificados aqui como CAM, Computer Assisted Manufacturing, em contraste lá com CAD, que é Computer Aided Design. Isso aqui é Computer Assisted Manufacturing, quer dizer que não precisa ter uma interação de um humano aqui no meio entre você fazer os arquivos do projeto, exportar esses Gerbers que representam o teu projeto, e para fazer a fabricação, as máquinas vão entender aqueles formatos e vão executar isso aqui. Isso aqui seria equivalente à nossa impressão, né? Uma Printed Circuit Board, inclusive vem aí ó, um termo em comum. Mas são divididos em dois tipos de processos, químicos ou físicos. O processo físico é efetivamente fazer a remoção de material, mais comumente. Existem alguns processos que vêm só por curiosidade aí, que se faz a deposição e adição de material. Mas são basicamente processos físicos, são a remoção de material. E por outro lado, processos químicos, que são fazer transferências de desenhos para a placa, fazer corrosão, fazer deposição de material, estampagem de outras camadas sobre a própria placa. E lá no finalzinho, que entra o processo de teste, montagem, solda e teste funcional, que aí já estão um pouco mais fora do nosso contexto. A gente vai ver o que são, mas não vai fazer parte do nosso projeto. O core, ou a parte mais interessante da disciplina, a gente vai ficar aqui focado nessas etapas de projeto aqui no meio. Então, voltando aqui, concluir antes de a gente iniciar nosso projeto piloto aqui é que é importante já ter uma ideia aí sobre o que é gerência de informação, porque o resultado do projeto de vocês, talvez o resultado mais importante não seja de fato o protótipo montado, mas sejam aquelas informações de projeto, aquelas Gerbers ou aquele esquemático, aquele layout que vocês têm para fazer a fabricação. Pode ser que para nós aqui, de forma didática, ou algumas atividades na universidade, o mais interessante seja ver o protótipo funcionando. Mas muitas vezes o mais importante é a informação do projeto. Então, tenham um cuidado especial aí com manter a informação do projeto segura. Tem um backup das informações. Tem um histórico das versões para conseguir fazer a restauração. Eu já tive um problema aqui de abrir um arquivo do KiCad no Eagle PCB. Por engano, porque estava atribuído lá, eu abri no Eagle. E ele corrompeu o arquivo do KiCad. Foi o primeiro teste que eu estava fazendo da disciplina. Aí eu já me lembrei disso também, ó.
ou corrompeu o meu arquivo, sendo que eu simplesmente abri com outro editor por erro. E pode também, no meio do caminho, eu cometi um erro do projeto, eu vou ter que desfazer aquilo, e é bom eu já ter uma versão anterior salva para poder voltar para ela, né? Então tenham atenção para isso aí. Isso aqui não é um... é algo bastante complexo para a gente deixar o desdará. Não é um texto que a gente vai escrever numa vez e acabou. A gente vai... Como o próprio algoritmo que a gente viu ali, talvez a gente vai ter que fazer de forma interativa e voltar várias vezes ao mesmo passo, fazer e desfazer alguma coisa. Então, tentar manter um histórico de versões salvas para a gente ter uma segurança de poder voltar atrás é importante. Existem softwares para ajudar nisso. Existe um software chamado Git, que em geral tem uma interface mais de texto, funciona muito bem com arquivos baseados em texto. O próprio Dropbox atualmente oferece aí a possibilidade de automatizar e você conseguir ver versões prévias do arquivo salvo lá. Ele automaticamente, regularmente salva uma versão nova do arquivo à medida que você vai modificando. Ou até aquela técnica de ficar fazendo uma cópia manual de tempo em tempo e criar lá um V1, V2, V3, V1.2, 1.3 e renomeando os arquivos, criando cópias locais, pode já ser uma boa estratégia para conseguir ter esse respaldo de voltar para uma versão anterior. Ou até você está tendo um grande problema, você pode abrir a versão anterior e verificar o que mudou de uma para outra, para facilitar esse processo de projeto interativo. Mais importante do que saber que eu tenho que fazer um backup ou salvar versões do meu projeto para ir atualizando, é que eu tenho que saber o que salvar. Principalmente quando a gente abre um software aí que cria um monte de arquivos numa pasta, a gente perde um pouco o controle, né, do que foi criado, o que tem ali dentro. Se eu abrir mesmo um exemplo do projeto do KiCad, vai ter pelo menos 3 arquivos diferentes ali, que é o arquivo do projeto, o arquivo do layout e do esquemático. É importante saber quais os arquivos que foram criados explicitamente e outros que possivelmente foram criados automaticamente pelo software. Às vezes até mesmo bibliotecas que você foi criando ali dentro, com mais componentes. Às vezes tem dependências externas que eu tenho no meu computador e que eu vou trocar o projeto com um colega meu e ele não vai ter essas mesmas dependências do computador dele. Algum componente que ele não tem na biblioteca do software dele. Algum componente que ele desenhou, mas se ele não adicionar junto nesses arquivos do projeto, eu não vou conseguir abrir o projeto dele. Bibliotecas são exatamente essas bases de dados de outros componentes. Arquivos que possivelmente estejam em outras pastas, não estejam aqui dentro. Então, antes de sair fazendo backup de um monte de coisa e salvando versões a cada 1 hora de cada arquivo, descubram o que realmente é necessário. Para verificar isso é bem fácil. Eu posso pegar simplesmente um projeto que eu tenho aqui e mandar para qualquer um de vocês, que tem uma instalação do KiCad também, e vocês vão tentar abrir aí. Se der algum erro durante a abertura do meu projeto, ou se faltar uma parte dele, eu sei que tinha alguma dependência a mais que eu esqueci de adicionar no meu backup. Eu sugiro que vocês aprendam a descobrir isso aí. Inclusive, eu estive agora recentemente envolvido num projeto junto com o Guilherme Ribeiro, né? Que está acompanhando no projeto lá do GEDRE, e a gente descobriu que faltavam dependências quando a gente trocou alguns arquivos, e a gente está aprendendo quais são todas as dependências que o KiCad tem, para a gente conseguir trocar arquivos. E, claro, se eu faço um backup das coisas, eu quero conseguir restaurar exatamente tudo que tinha ali, né? Se eu esquecer de um arquivo, talvez seja exatamente aquele arquivo que eu precisava para restaurar minha placa na versão anterior, quando tiver um problema. Quais problemas podem surgir se a gente faz isso aí? É que se eu começar a editar a placa em 2 computadores diferentes, eu posso ter conflitos. Eu editei uma coisa, mesmo que tenha sido o nome de um componente só. Meu colega editou um projeto colaborativo com ele, editou outro nome em outro local, já vai dar conflito e eu vou ter que manualmente inspecionar os dois e depois atribuir as alterações da mesma versão dele. Então pensem bem se... Pelo menos um dos projetos, eu acho que é o 3º ou 4º, está previsto para que seja feito em duplas, exatamente para a gente entrar nesse tipo de conflito e tentar se entender. Gerenciar esse projeto sendo realizado por mais de uma pessoa simultaneamente. Isso às vezes é um desafio. Cuidar no versionamento, saber qual a versão mais nova. Eu canso de receber, às vezes, trabalhos entregues aí por estudantes. Tem assim, projeto tal, versão final. Daqui a pouco, projeto tal, versão final 2. Projeto tal, versão final dia segunda-feira. E aí daqui a pouco eu já não sei mais o que é o mais importante, qual realmente eu estou trabalhando. Isso rapidinho começa a se multiplicar os arquivos aí e começa a dar problema. Bom, passei do previsto que eu tinha em torno de 1 hora aí, acho que a introdução da disciplina demorou um pouquinho mais. E nós vamos entrar agora para o projeto piloto aqui. Eu vou pedir para vocês irem abrindo aí o KiCad, vão dar uns 5 minutos de intervalinho, pode ser?
e cada um já abre o KiCad e nós vamos começar a montar esse circuito aqui, lá dentro. Eu já deixei aqui o circuito com determinação dos componentes, alguns parâmetros, e aqui embaixo, inclusive, uma forma de onda de simulação, para a gente já ter uma ideia de quais são as condições de operação e o que a gente tem que se preocupar ou não. Então, vamos cada um abrindo o KiCad aí, daqui a 5 minutos a gente começa a ver junto essa montagem desse esquemático, ok? Mais uma adequação a se acostumar à interface gráfica e tudo isso.